Colocar de pé, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Aleluia. Estenda suas mãos para o gasofilaço. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar te ofertando, estar dizimando. Devolver, Pai, a parte daquilo que te pertence. Devolver aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar derramando bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Ó Pai, que o Senhor possa estar derramando, Pai, enchendo os nossos armários, Deus, que nunca venha faltar o pão de cada dia. Que o Senhor venha ser o sustento da nossa casa, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Queria convidar a pastora Cida para estar aqui à frente, vai trazer a palavra nessa manhã. Nós possamos estar com nossos ouvidos abertos, atentos à palavra do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, quem não tomou a Santa Ceia, hoje depois do culto, o pastor vai estar servindo a ceia. Amém? Aleluia. Pastor Edson, ora para a pastora, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Mais um culto de primícias. Você que está em casa vai vir à noite. Prepare sua primícia para a gente estar abençoando aquelas vidas que estão passando por momentos de necessidade. E que essas primícias não cheguem só o alimento na casa da pessoa, mas que chegue a bênção do Senhor na sua casa, junto com a provisão, que chegue a cura, a restauração, a paz, a libertação, tanta gente precisando, não é? E nós temos a plena convicção disso, que esse alimento chega abençoado. E essa bênção não chega só na casa do necessitado, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. O que recebe é uma bênção na vida dele, mas o que dá, a bênção do Senhor chega na sua casa com grande multiplicação. Eu tenho certeza disso, porque isso também é uma semeadura. Amém? Pastora Cida, muito obrigado por atender nosso convite. Fique à vontade, porque aqui a casa é do Senhor, né? E a Bíblia, a palavra de Deus fala que aonde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Tenha a liberdade, que o Senhor continue te usando, como eu sei que sempre usa, com toda a liberdade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua serva, que aprova o Senhor providenciar ela hoje para trazer o alimento do céu para a nossa vida. Abençoa a sua vida, a ministração dessa palavra, abençoa o seu ministério, aonde ela colocar as mãos, aonde ela pisar, Senhor, a planta dos seus pés, que seja abençoado pelo Senhor, que nunca falte a bênção do Senhor, a unção do Senhor, o óleo sobre a sua cabeça, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao pastor Edson por ter me confiado, a palavra. Agradeço à irmã Janete, ao pastor Wellington pelo convite. E engraçado que eu aceitei Jesus aqui nessa igreja. Então eu estou bem à vontade. Em 2007, eu não lembro o mês, eu estava mais ou menos ali. Aceitei Jesus, caminhei aqui um tempo. E de vez em quando eu venho aqui, pastor. Antes da pandemia, eu vim aqui na tarde da bênção com a pastora Enísia. Eu vinha de manhã orar com a irmã Maria Bragança, a irmã Zenira. Então, alguns eu conheço. Então, assim, sabe aquele lugar que você passa e se sente meio em casa? Assim que eu me sinto aqui. E eu já fui apresentada. Meu nome é Maria Aparecida, mas me chamam de Cida. Eu sou casada com Adão, mãe da Lavínia, da Tairine e vó da Liz. Uma família abençoada que o Senhor me deu. E aqui estão os meus irmãos lá da Igreja Batista do Resgate, os levitas, a missionária Tati. E estamos aqui para compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor. Então, para dar início à palavra, nós estamos num culto de primícias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 11.
Gênesis 11. Todo mundo encontrou? Vamos lá para o versículo de número 27. Nós vamos ler do 27 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Amém? Senhor Deus e Pai, esta é a palavra que o Senhor me revelou nesta manhã. É a palavra que o Senhor falou muito comigo, ao meu coração. E eu creio, Senhor, pela fé, que o Senhor vai falar a esta igreja também. Esta é a tua igreja que se encontra reunida nesta manhã para adorar o Senhor. Nós oramos, nós louvamos, ofertamos ao Senhor. Agora nós queremos ouvir o Senhor falar. Conforme o pastor ministrou sobre a minha vida, Pai, eu vim aqui ser porta-voz do Senhor nessa manhã. Por isso eu te peço, meu Deus querido e amado, que me usa da forma que o Senhor quiser. Fica à vontade neste lugar, Senhor Espírito Santo de Deus. Nós nos submetemos a Ti nesta manhã. Nós nos submetemos ao Teu poder, ao Teu comando, ao Teu senhorio, para que a nossa vida venha a ser mudada e transformada pela Tua palavra. E assim nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, fiquem à vontade. Nós estamos aqui num culto de primícias, então o Senhor me direcionou para trazer essa palavra. É um personagem conhecido, mas nós pregamos bem pouco sobre ele. E o título desta mensagem de hoje é a primícia que o Senhor quer receber. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós vemos a história deste homem, o pai de Abraão. A Bíblia fala bem pouco dele. A palavra que é mais voltada para Abraão, porque Abraão ele ouviu a voz do Senhor, ele era amigo de Deus, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a decisão, sobre a postura desse homem e da nossa postura diante daquilo que o Senhor propôs para a nossa vida. Nós vemos que desde o início, quando Satanás ele entra lá no Jardim do Éden, e ele consegue tirar o homem do foco dos planos de Deus, né? Falando para a mulher que era para a mulher comer daquele fruto, porque certamente seriam como deuses. E o homem e a mulher comeram com o desejo de ter os olhos abertos, de ser como deuses, e a gente sabe o que aconteceu. O pecado entrou, e a partir do momento que o pecado entrou, sempre nós vamos encontrar na história duas linhagens, a do bem e a do mal. Nós vamos encontrar aqueles que obedecem a Deus e aqueles que desobedecem. E aí a gente sabe a história que aconteceu no decorrer de tudo, né? Houve aquela corrupção, o homem teve que deixar o jardim de Deus, viveu aquele caos, né? A gente vê lá em Abel e Caim, dois irmãos, criados certamente da mesma maneira, pertencendo à mesma família. Os dois irmãos levam a oferta diante de Deus, e Deus vai receber a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim.
Porque Caim, certamente, ele não deu a Deus a sua primícia, ele não deu a Deus o melhor que ele tinha. E aí, quando acontece da humanidade se corromper, aí Deus traz o dilúvio, separa Noé, esposa, suas 3 noras, seus 3 filhos, e em um ato meio que impensado, Noé fica embriagado, o filho dele vai ver a nudez do pai, expõe o pai, e o pai amaldiçoa o filho, né, falando que Canaã, que era a descendência de Cão, ia ser escravo dos outros, e aí acontece que o inimigo consegue, na família de Noé, colocar uma sementinha na postura, no coração de Cã, e aí o caos continua acontecendo. E aí vem lá toda aquela situação, a humanidade ela multiplica sobre a terra, né? Aí vem construir uma torre. A mesma soberba que o Satanás colocou no coração do homem lá no Jardim do Éden, vem de novo no coração do homem, para tentar construir uma torre onde pudesse chegar até Deus. Mas Deus sempre separa os seus. E aí, de lá de Babel, vai sair a Babilônia. Vai sair esse povo voltado para as coisas do mundo, para a corrupção. Mas Deus sempre separa os seus. Né? Nós vamos falar um pouquinho da linhagem de Sem, porque é de Sem que vem a linhagem messiânica, é de Sem que vem Terá, que vem Abraão, e lá na frente vai vir Jesus, o nosso Salvador. E o fato é que eles viviam em Ur. Ur dos caldeus, a história vai dizer que era uma cidade muito desenvolvida, era uma cidade rica, uma cidade tão avançada. Essa semana eu estava vendo um documentário sobre aquela cidade e lá o documentarista mostrava documentos de escola, como que as crianças estudavam naquela época. Era uma sociedade muito organizada, muito avançada pela época, e lá que Abraão vivia, o pai de Abraão e a família de Abraão. Mas Deus, ele convida este homem, Terá, a pegar a sua família e sair de Ur dos caldeus, sair daquela civilização para ir em direção a Canaã. Alguns teólogos vão dizer que foi Abraão, que Deus chamou Abraão, que Abraão levou o pai. Né? Esse fato a gente não vai pegar, porque aqui está falando que o pai de Abraão pegou Abraão, a nora e o filho, né? E Ló, porque o pai de Ló já havia morrido, e vai em direção a Canaã e para em Harã. E aí vai dizer aqui no versículo 32, que foram os dias de Terá 205 anos e morreu em Harã. Ele não chegou na terra prometida. Ele saiu para ir a Canaã e não foi. Ele saiu em direção à terra da promessa e não foi. Era para ser e não foi. E aí você pode pensar, o que isso tem a ver com primícias? Isso tem tudo a ver com primícias. Tem tudo a ver porque quando nós entregamos diante de Deus as primeiras coisas, nós buscamos direção de Deus e olhamos para a vontade de Deus para a nossa vida, nós optamos pelos planos de Deus e não pelos nossos planos pessoais. Diante daquilo que nós podemos escolher e do que Deus escolheu para nós, nós ficamos com o que Deus escolheu. Porque quando nós passamos para o capítulo 12, nós vamos ver que Deus vai lá e chama Abraão para ir. E faz uma promessa e Abraão vai, Abraão obedece. Mas voltando para aqui, para a situação de Terá, o pai de Abraão, quantas vezes isso não acontece na minha e na sua vida? Quantos de nós que estamos aqui dentro desse tempo, sentados aqui nesse banco, temos um grande chamado para Deus, uma missão para cumprir, e às vezes nos deixamos ser impedidos pelas coisas deste mundo? Quantas vezes nós deixamos de fazer para Deus aquilo que é o primeiro? E isso vem trazendo muitas dificuldades na nossa vida e vai nos impedindo de viver a plenitude que o Senhor tem para nós.
Lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, vai dizer que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. A ponto de Abraão vir ser chamado de amigo de Deus. Olha a diferença do pai para o filho, a diferença de postura de um homem que ouve a Deus e de um homem que ouve a Deus, mas fica perdido entre os seus próprios planos, entre as suas decisões. Este homem, ele tomou a atitude certa. Certamente, a Bíblia não diz que Deus falou com ele, mas Deus fala de várias formas. Certamente, ele sentiu no coração um convite de Deus para ele sair daquela civilização, do meio daquela terra de pecado e ir em direção à terra da promessa. Esse homem até saiu, ele pegou os filhos, a família, aqueles que estavam com ele ainda, sob a liderança dele, foi, mas parou naquela cidade e ali ele viveu até morrer e não concluiu os projetos que Deus tinha para a vida dele. Então, não dá para nós falarmos de primícia sem falar de entrega total. Não dá para nós falarmos de primícia sem falar de uma decisão de entregar tudo para Deus. O que é primícia? Primícia é o primeiro fruto, é o primeiro animalzinho de um rebanho, é aquilo que é o melhor que nós temos. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente vai comprar algo, seja uma promoção, seja algo que a gente quer escolher, a gente procura ir mais cedo, a gente procura ir primeiro, ser um dos primeiros. Por quê? Porque a gente sabe que quando eu chego lá, eu tenho a chance de escolher o melhor. As mulheres aí sabem, né? Quando a gente vai no sacolão comprar um alface, a gente quer ir mais cedo, né? Porque a gente encontra as folhas mais bonitas. Quando a gente chega lá quase já na hora do almoço, a gente costuma encontrar uns pezinhos pequenininhos, umas folhinhas murchas, né? Então a gente já sabe. Por que o primeiro? Porque quando nós separamos o primeiro, nós temos a chance de separar o melhor. Por isso que o que Deus quer de mim e de você é a primícia de tudo que nós fazemos. Isso é bênção de Deus, isso aí vai abençoar a vida de muita gente, mas nós não podemos entregar a Deus somente as premissas de alimento. O que o Senhor quer de mim e de você é o primeiro lugar na nossa vida, é na oração, é na nossa postura, é um estilo de vida que glorifique o Senhor. O Senhor quer o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, nas nossas decisões. E esse homem, ele até teve a iniciativa de sair, mas parou no meio do caminho. E aí eu fico imaginando, por que será que ele saiu? A palavra do Senhor diz aqui que o filho dele morreu antes dele. Certamente aquilo aborreceu o coração de Terá, a ponto dele ter saído de uma cidade, né, de uma civilização desenvolvida para ir a Canaã. E quando ele chegou lá nessa outra cidade, certamente ele ficou perdido entre as coisas que aquela cidade podia oferecer para ele. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil você deixar aquilo que você construiu, aquilo que você planejou, aquilo que você tem, para ir atrás de uma promessa. Porque nós fazemos algo muito errado na nossa vida. Nós primeiro fazemos os nossos projetos pessoais para depois chegarmos diante do Senhor e perguntar para o Senhor por que será que Ele nos trouxe à existência. Porque cada um de nós que estamos aqui temos um propósito. E às vezes nós corremos o risco de ter sim o nosso nome escrito no livro da vida, de ser salvo sim, mas passar a vida toda correndo atrás dos nossos planos pessoais e não fazer aquilo que o Senhor tem para nós fazermos. Nós corremos o risco de chegar diante de Deus sem cumprir o nosso propósito. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas ficamos perdidos entre as coisas que a Babilônia pode nos oferecer. E aqui nós temos essa civilização desenvolvida, e ele para lá no meio do caminho e fica. Vai morrer com mais de 200 anos, sem realizar aquilo que o Senhor tinha para ele realizar. Em Jeremias 29:11 vai dizer: eu sei os planos que tenho para vós, planos de fazer vocês prosperar, e não planos de dano. Os planos que o Senhor tem para mim e para a sua vida são muito melhores e maiores do que os nossos. O que falta em nós é confiança. O que falta em nós é buscar a direção de Deus e confiar que o que Ele tem para nós é muito melhor do que o que nós planejamos. E diante dessa situação, nós deixamos de entregar o melhor para Deus. Nós retemos o melhor. E é isso que esse homem fez. Nós vemos lá, né, como eu falei aqui sobre a oferta de Caim e de Abel. Olha a situação.
Eles dois foram levar as ofertas. Mas Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim. Porque o que o Senhor quer é saber o que nós temos para oferecer para Ele, qual é a intenção do nosso coração. Quando nós levamos algo diante do Senhor, qual é a nossa motivação? E nós, às vezes, nos enganamos a nós mesmos. Nós achamos que estamos fazendo e não fazemos, porque nós não temos coragem de entregar por completo. E isso é muito sério, porque todas as vezes que a humanidade se volta contra Deus, todas as vezes que a humanidade sai fora dos projetos de Deus, Deus traz um juízo sobre a terra. Nós vemos isso lá no dilúvio, depois foi a Torre de Babel e hoje. Qual a situação que se levantou? Nós estamos vivendo essa pandemia. E quantos de nós, quantas pessoas têm clamado pela cura? Mas qual será a motivação? Eu, sinceramente, no início, quando começou a pandemia, que as igrejas foram fechadas, o que a gente mais ouvia dizer era pessoas, quando os cultos voltarem, eu vou voltar para a presença do Senhor, e quando o culto voltar, eu vou para a igreja, e era culto nos lares, pessoas reunindo e adorando, depois acabou. Acabou tudo. E seguramente, quando passar esse vírus, quando chegar a vacina, que estiver tudo bem, o que eu consigo visualizar é a maioria das pessoas se voltando para suas vidas e levando a vida do mesmo jeito que era antes. Infelizmente, a gente não vê conserto, não. Eu não estou sendo pessimista. A gente está falando de situações que a gente já está vendo. Porque eu creio que a vontade de Deus era que o povo de Deus, não vou dizer o mundo todo, mas pelo menos o povo de Deus se voltasse realmente para Deus e que houvesse uma mudança de vida. Mas não é isso que a gente tem visto, não. Então, a gente reclama, a gente quer a cura, a gente quer que tudo muda, mas para quê? Então, o que acontece? Como Deus conhece o coração do homem, Deus separa um povo para Ele. Aquela cidade lá, aqueles moradores de Ur, daquela região, eles eram um povo que tinha vivido a história, vieram, descenderam desse povo que tinha vivido essa história do dilúvio, nem tinha tanto tempo. Tinha a situação da torre lá de Babel, mas eles continuaram adorando vários deuses. Era uma terra desenvolvida? Era uma terra próspera? Mas era uma civilização que tinha vários deuses. Lá tinha a deusa Inanna, entre tantas outras, é a deusa da fertilidade. E aí a gente vê Sara estéril, quantas situações aconteciam na vida daquele povo. Então Deus olha para Abraão, que na época ainda era Abrão, e vê que aquele homem escolheu olhar para Deus de verdade, ele escolheu olhar para o Deus verdadeiro, e isso agradou o coração de Deus. Então Deus o que faz? Já que essa humanidade, que essa sociedade aqui é corrompida, então por isso que Deus separa aquele povo, terá a sua família, Abrão, para ir para Canaã, porque Deus queria tirar eles do meio daquela situação. Mas o pai de Abrão, ele não entendeu que precisava de sair do meio daquela terra corrompida para ir para a terra da promessa. E qual será a Ur das nossas vidas? Onde será que nós paramos? O que será que tem nos impedido de cumprir o nosso propósito de vida? De dar para Deus o primeiro lugar na nossa vida. A palavra do Senhor fala para que o homem examine a si mesmo. Então, isso é uma resposta que só você pode dar para você. O que o Senhor fala para nós nesta manhã é que se realmente nós temos sido primícias para Ele, se nós temos realmente colocado o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, se nós realmente entregamos o melhor para Deus, se nós temos coragem de nos colocar diante de Deus e deixar Ele cumprir a vontade dEle na nossa vida e não a nossa vontade. Porque nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos. Certamente Abraão também tinha. Ele tinha outros planos, ele vivia numa sociedade desenvolvida, mas ele saiu obedecendo a Deus. E o Senhor vem nos falar nesta manhã. Qual tem sido
a nossa postura diante dessa situação que tem acontecido? Diante do caos que o mundo tem vivido, o que nós temos separado para Deus? Porque nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus nós não enganamos. O dia da prestação de contas vai chegar. E nós temos que ser muito gratos a Deus, pelo Senhor nos dar a oportunidade de ouvir uma palavra de conserto, uma palavra de despertamento, enquanto ainda há tempo para nós. Para que nós possamos chegar diante do Senhor e ouvir o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai. Eu gostaria que você abrisse só ali no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 55, o versículo 8 e 9. Olha que interessante que o Senhor vai falar para nós. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A nossa condição diante do nosso Criador é essa. Sabe esse sonho, esse projeto pessoal que você tem? Aqui a palavra está dizendo que o que o Senhor tem para mim e para você é muito melhor e muito maior do que isso. Os planos que o Senhor tinha para Terá era algo muito maior, era ele viver na terra da promessa. Mas ele resolveu parar em Harã, porque lá certamente era uma cidade onde ele pudesse continuar com seu ofício. Ele fabricava deuses, estátuas. E o que ele ia fazer? Certamente ele se apegou àquilo ali. Quantas situações nos prendem, nos impedem de cumprir o propósito de Deus na nossa vida? De sermos primícias para o Senhor, de entregar para Ele o nosso melhor. Quantas vezes nós começamos um projeto na obra de Deus e paramos no meio do caminho? Quantas vezes nós começamos a fazer algo para Deus e paramos? Achamos que não podemos, ou então nos deixamos envolver com as coisas deste mundo. Quantas vezes nós até iniciamos, ou até falamos, né? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo no passado. Mas Deus não quer que nós vivemos do passado, Deus quer que nós confiemos que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Se nós queremos o melhor para nós, o que ele tem é muito maior. Que nós estamos aqui com um propósito. E o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que os planos de viver nessa terra. Às vezes nós passamos a vida toda, nós saímos de nossas casas, servimos ao Senhor, vamos à casa do Senhor, ouvimos a palavra, mas nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Nós não deixamos Ele nos usar da forma que Ele quer nos usar. Por medo, por insegurança, ou na maioria das vezes porque nós nos apegamos às coisas deste mundo. Nós ficamos apegados nas coisas e esses projetos pessoais, as coisas que nos envolvem, nos seduzem. E nós nos perdemos no meio do caminho. Ficamos estacionados. E não chegamos à promessa de Deus para a nossa vida. Eu fico imaginando, se Terá tivesse saído e ido e conseguido chegar a Canaã, quantos problemas teriam sido evitados? Quando ele parou ali ele morreu. Então, Abrão saiu dali e Abrão andou por tantos lugares. Abrão foi para o Egito, parou em várias cidades. E a gente vê o povo de Deus perdido lá no Egito, 400 anos de escravos. Depois andaram na terra prometida, andaram no deserto para chegar. A maioria não entrou na terra da promessa. A gente vê lá situações que aconteceu com os filhos de Isaac. Quantas situações aconteceram? Porque aquele homem, ele não deu ouvido, ele não conseguiu se entregar ao projeto que Deus tinha para a vida dele. E isso acontece na nossa vida. Nós não entendemos a dimensão
Quando todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, qual nós temos que tomar uma decisão, nós temos que entender que as nossas decisões, elas não vão afetar só nós, a sociedade no momento em que nós vivemos, mas até a nossa descendência é afetada pelas nossas decisões. Se nós pararmos para analisar e começar, nós tivermos coragem de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu tenho feito os meus caminhos ou o caminho do Senhor? E deixar realmente Deus nos conduzir, ter coragem de romper com a sociedade, com as coisas deste mundo, ir de encontro ao plano que o Senhor tem para a nossa vida, a nossa descendência vai ser alcançada. Nós podemos mudar a história da nossa descendência com uma simples atitude nossa, uma atitude de obediência. Porque o segredo aqui é obedecer a Deus. O segredo é não duvidar. Porque ele até obedeceu, mas eu acredito que quando ele chegou naquela cidade, ele ficou em dúvida entre os projetos pessoais e aquela ordenança que Deus deu para ele ir para outra cidade. E às vezes nós paramos e falamos: e agora? O que é que eu vou fazer? Às vezes é um emprego, às vezes uma nova moradia, uma proposta que parece com aparência de boa, mas que nos tira do foco do Senhor. E é isso que nós temos que entender. E quando Abraão ele sai e vai, aqui em Hebreus 11, o capítulo 8, a palavra diz assim que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha para você entender onde que Abraão visualizava. Abraão era um homem que ele não via situações ali do momento. Ele não era apegado, porque se ele saiu de uma civilização desenvolvida e foi habitar em tendas, andando para ali e para aqui, acreditando na promessa, ele era um homem que já tinha aprendido a olhar para Deus e não para as coisas deste mundo. A palavra está dizendo aqui que ele esperava uma cidade onde os fundamentos e o artífice, o construtor era o próprio Deus. Abraão ele não estava olhando para as coisas deste mundo. E o que nos tira do foco é olhar para as coisas deste mundo. E nós ficamos perdidos nas coisas perecíveis deste mundo e deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, daqui a muitos 100 anos nós não estamos mais aqui. E às vezes nós trocamos uma eternidade, cumprir o propósito de Deus por alguns anos aqui nessa terra, pelos nossos projetos pessoais. Nós achamos que os nossos planos são maiores do que os planos de Deus. Nós achamos que os nossos projetos são melhores do que os projetos de Deus. Foi isso que o pai de Abraão fez. Por isso que ele saiu e parou no meio do caminho. E o Senhor diz para mim e para você nessa manhã, para nós não pararmos no meio do caminho. Que Ele tem algo muito maior para nós conquistarmos. Talvez, meu irmão e minha irmã, nós vamos passar por este mundo e não vamos vivenciar tudo aqui. Mas quando nós estivermos diante do Senhor, que nós vamos entender a grandeza da promessa de Deus na nossa vida. Nós somos peregrinos por este lugar, nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui nem vamos ficar aqui. Por isso que nós temos que entregar a Deus o melhor de nós. Nós temos que colocar diante de Deus e apresentar para Ele, dispor, colocar a nossa vida diante dEle e deixar Ele decidir por nós, buscar a direção dEle em tudo. Nós temos que separar o nosso melhor tempo para Deus. Difícil, né? Mas é isso que o Senhor requer de mim e de você. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa juventude, os nossos anos, aquele tempo da nossa vida em que nós somos saudáveis, que nós temos uma beleza física, né? Quantos jovens estão aí se perdendo no mundo
E alguns chegam até a dizer, depois que eu ficar mais velha, eu aceito Jesus. Como se estivéssemos fazendo um favor para Ele. Eu vejo muitos jovens aqui. Você que é jovem que está aqui, você fez a melhor escolha. Servir a Deus com os melhores que você tem. A gente, quando está mais velha, é difícil, né? Às vezes tem muita coisa que a gente já não consegue mais fazer, a gente não tem disponibilidade de tempo, nem energia. Mas quando a gente é jovem, a melhor coisa que a gente tem a fazer é servir a Deus. Porque nós não estamos aqui nesse lugar para ficar, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Foi isso que Abraão entendeu. Por isso que ele não se apegou em Ur. Por isso que ele não se apegou em Harã. Por isso que ele não se apegou às coisas deste mundo, às fazendas, às tendas. A gente vê quando ele e Ló se desentendem. Abraão, ele poderia ter escolhido como tio, né? Ele assumiu na vida de Ló um lugar de pai, porque o pai de Ló tinha morrido. Ele poderia ter falado, olha Ló, nós desentendemos, então você vai para tal lugar e eu vou para aqui. Não, ele falou, olha, você escolhe para onde você vai. Então Ló olhou para as circunstâncias físicas. Ele olhou para o lado de Sodoma, que era um lugar mais verde, né? Que tinha uma aparência de um lugar mais fértil, de terra fértil, e Abraão partiu em direção a Canaã. Ele confiava em Deus. Abraão era um homem que não tinha dúvida. Tanto é que quando Deus pede ele para entregar a promessa dele, o Isaac, ele sobe lá para entregar o Isaac. E essa entrega que o Senhor quer de mim e de você nessa manhã. Essa é a primícia que o Senhor quer de nós. Que nós confiemos nele, que nós entendemos que os planos dele são maiores do que os nossos. O Senhor quer que nós entendamos que o projeto dele para a nossa vida é muito melhor do que os nossos. Que nós podemos confiar na voz dele. Que nós podemos acreditar que ele tem o melhor para nós. Nós temos que entender que Deus, ele é um Deus de amor. O que ele tem para nós é o melhor, porque quando ele entregou Jesus, ele entregou o melhor que ele tinha para morrer no meu e no seu lugar. O melhor que ele tinha, ele entregou por mim e por você. Então que nós venhamos entregar o nosso melhor para Deus. Que todas as vezes que nós acordarmos, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar a fazer o melhor para Deus. Nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida pessoal, nas nossas decisões, no nosso tempo, no nosso dia a dia. Que o melhor seja para o Senhor. Que o primeiro seja para o Senhor. A palavra diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. A palavra diz para nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas que nós precisarmos, Ele vai acrescentar na nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã. Que nós venhamos dar a Deus o primeiro lugar em tudo. Mas que seja de verdade. Que seja algo entre nós e Deus. Que nós tenhamos coragem de, ainda depois de ter vivido, feito tantas escolhas, voltar do lugar onde nós paramos, onde nós nos perdemos. E recomeçar os planos do Senhor na nossa vida. Quando Terá morreu, Deus se volta para Abraão e convida ele. Ele poderia ter desistido, já não dá mais, já estou velho. Já tinha vivido 25 anos naquela cidade, na companhia do pai, agora o pai morreu. Mas ele foi, ele obedeceu. Nunca é tarde, só é tarde para quem já morreu. Para mim e para você que estamos aqui não é tarde. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor. É tempo de nós buscarmos saber por que o Senhor nos trouxe à existência, qual o propósito que Ele tem para a nossa vida. E cumprir o propósito de Deus na nossa vida, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Aquilo que nós vamos alcançar com a nossa obediência, nós não sabemos. Talvez quando nós chegarmos na glória, nós vamos entender a dimensão. Mas que as nossas atitudes de desobediência não venham servir de impedimento na vida da nossa família, da nossa descendência. Porque é uma responsabilidade minha e sua. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nos colocar diante do Senhor e deixar Ele decidir por nós. Buscar a direção no Senhor. E entender que as promessas do Senhor para a nossa vida, elas vão se cumprir a partir do momento que nós obedecemos ao Senhor.
Porque as promessas do Senhor, elas vêm seguidas de se nós ouvirmos e obedecer. O Senhor tem compromisso com isso aqui, ó. Com a palavra dele. Quando nós queremos viver o melhor de Deus, então nós que temos que acertar a nossa vida com a palavra do Senhor. E a partir do momento que nós acertamos a nossa vida com a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, elas vão cumprir a nossa vida. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Já excedi o tempo aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa manhã. Nós saímos de nossas casas e viemos aqui cultuar o Senhor. Nós estamos num culto de primícias. O Senhor, o Todo-Poderoso, está aqui nessa manhã. E Ele quer o melhor de nós. O Senhor quer que nós saímos aqui diferentes nessa manhã. Quando nós saímos aqui, o Senhor quer que nós saímos aqui com a convicção de que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Que nós tenhamos a coragem de chegar diante do Senhor e nos entregar a Ele. Que nós tenhamos a coragem de recomeçar de onde nós erramos, de onde nós caímos. Que aqueles de nós que nos prostramos no meio do caminho, quantos de nós já louvamos, pregamos, servimos a Deus, fizemos tantas obras sociais e hoje estamos parados. O Senhor quer que nós saímos do lugar onde nós estamos parados, estacionados, em direção à promessa dEle para a nossa vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, diante do Senhor, da palavra que o Senhor ministrou nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, que a palavra que foi ministrada, ela possa cair em nossos corações como terra fértil nesta manhã. Senhor, nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós começamos algo e não concluímos. Todas as vezes que nós duvidamos, meu Deus querido e amado, do mandamento do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos pedir perdão, Pai, se nós temos sido negligentes diante das Tuas promessas. Se nós temos sido negligentes, Pai, diante do propósito do Senhor para a nossa vida. Se porventura, Deus querido e amado, nós temos negligenciado, nós te pedimos nesta manhã que nos ajude a sair do lugar em que nós estamos e avançar, caminhar em direção à promessa do Senhor para a nossa vida. Nos ajuda a desapegar de todas as seduções deste mundo, Senhor, e confiar que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia. Guarda essa palavra aí no seu coração. Meu irmão, se você não priorizar o propósito de Deus na sua vida, o chamado dele, alguma coisa vai tomar o lugar. Não foi só Terá que parou, não. Terá parou pelo seu próprio coração. Mas Abraão também parou, porque foi influenciado por Terá. Enquanto aquele homem não morreu, Abraão não retomou os projetos de Deus na sua vida. Às vezes, meu irmão, você está parando porque você está influenciado por alguém, por alguma coisa. Tem sido forte na sua vida. Mas o propósito de Deus é muito maior do que isso. Priorize as coisas do Senhor e tudo te irá bem. Priorize as coisas do Senhor. Trabalha para o Senhor e Deus trabalha para você. Amém? Vamos orar. Obrigado, pastora. Obrigado, equipe de louvor. Maravilhosa. Foi uma bênção. E pode contar com a gente também. Precisando, a gente está à disposição. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por este culto, pela palavra, pelo alimento do Senhor. Por cada primícia, nós abençoamos cada alimento. Aonde chegar, que chegue a bênção do Senhor. Abençoamos o restante de domingo, o culto de logo mais à noite. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, não só os que estão aqui, mas também os que estão em casa. Que a bênção do Senhor chegue aí na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.